Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. E hoje teremos aqui um estudo muito especial. Teremos como tema a predição dos impérios mundiais. E tenho aqui o privilégio de receber assim o meu irmão. Ele vai poder assim se apresentar. Queridos, mais uma vez estamos aqui para uma análise bíblica, profecia bíblica. Está aqui o nosso querido irmão Abim, como eu já teria falado, meu nome é Dário Diogo Duarte. Vamos tratar deste interessante tema, a predição dos impérios mundiais, e daqui a alguns minutinhos podemos discorrer sobre esse tema importante que tem a ver com a nossa salvação. Muito bem, muito obrigado, irmão Dário. É um privilégio estar consigo para juntos assim embarcarmos nas profecias bíblicas. É interessante que os seres humanos, ao longo do tempo, têm se perguntado o que será do fim, ou seja, o que será do nosso mundo. O que o futuro nos aguarda. E algumas pessoas, praticamente para poderem encontrar respostas, outras vão tentando aí, talvez, adivinhando por meio de astros, outros vão consultar mediuns ou aqueles que são chamados assim, curandeiros. Enfim, mas nós aqui agora vamos entender que Deus já havia deixado uma profecia, um sonho do passado que fala ao presente, que praticamente é aqui a profecia de predições dos impérios assim mundiais. Então, eu queria que o irmão Dário pudesse nos explicar o que seria esse impérios, ou a predição dos impérios mundiais. Pronto, a profecia bíblica, ela relata através do tempo, Nós usamos a interpretação historicista, com base naquilo que aconteceu no passado e a realidade profética ao decorrer do tempo. Vamos dizer, no processo do grande conflito entre o bem e o mal. A predição dos impérios mundiais revela exatamente o que a Bíblia fala sobre o que ia acontecer com o tempo. Aquilo que aconteceu foi um fato, foi profetizado e aconteceu. E nós temos na Bíblia assuntos que foram profetizados que ainda não aconteceram. Claro que no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, o texto claramente diz assim que Deus não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado aos seus servos, os profetas. Então Deus não vai fazer alguma coisa sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Não. A predição dos tempos mundiais é aquilo que Deus prevê. Deus é onisciente, Ele sabe o futuro. É aquilo que Deus fala sobre aquilo que poderia acontecer. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus previu a destruição de Jerusalém. E no ano 70 isso aconteceu. Exatamente. Então, isso aconteceu dentro do contexto em que um período do reinado mundial estava em dia, o tempo do imperador romano, por exemplo. Certo. Nós vamos ver aqui, depois de estarmos já alinhados no tema, a partir de Daniel capítulo 2, o nosso texto que nós vamos usar, o nosso capítulo que nós vamos analisar aqui, vamos entender uma sucessão de impérios que reinaram, alguns que até que desafiaram a Deus, mas porque não resistiram, deixaram de existir. Ok, muito obrigado. E interessante é que o nosso Deus realmente é um Deus que conhece o passado, o presente e também o futuro. Tanto que nós também lemos em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, praticamente, o nosso Deus, ele consegue predizer assim aquilo que é o futuro, o que nós também veremos aqui. Então, podemos agora embarcar para Daniel 2, para vermos aí essa predição dos impérios mundiais. Então, temos aqui Daniel 2, lembrando que o contexto é praticamente Daniel e os seus amigos na Babilônia. No capítulo 1 nos é relatado aí que o povo foi levado de Jerusalém para Babilônia, em forma de castigo, ou Deus punindo o seu povo pela desobediência. E então no capítulo 2, aqui praticamente encontramos um sonho, o sonho do rei Nabucodonosor. E aqui eu vou ler e depois vou dar aqui algumas perguntas ao irmão Dário para nos prosseguir com este estudo. Nos é dito aqui que no segundo ano do reinado do Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o seu sonho praticamente ele acabou esquecendo, ou seja, o sonho o rei esqueceu. E então diz que o versículo 2 que o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu
o seu sonho. E eles então vieram e se apresentaram diante do rei. E o versículo 3 diz: e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito, ou seja, a minha mente. E então eu queria aqui perguntar ao irmão Dário, qual era a importância dos sonhos? Ou seja, os babilônicos, o povo da antiguidade, eles davam valor aos sonhos? Para podermos prosseguir, porque aqui é dito que depois que o rei teve um sonho, aí ele chamou os magos, os astrólogos. Exatamente. Sim, qual era a importância, né? Será que o que tinha aí, né, nesse caso do sonho, na antiguidade era considerado assim? Na verdade, a situação que é relatada no capítulo 2 de Daniel é uma questão um pouco isolada no contexto, porque o rei sonhou, ele esqueceu-se do sonho. Por isso aqui no verso 2 diz que ele ficou perturbado. Perturbado, ele teve a ideia de que o sonho foi meio estranho assim, mas ele não conseguiu reter a informação do sonho. E ele agora desafia aos astrólogos que estavam aí, os magos. Os magos tinham a importância de interpretar aquilo que alguém pudesse sonhar. Então, interpretar o sonho que alguém contasse, ou se ele tivesse contado o sonho. Mas agora, o que torna aqui impossível é que ele desafia os seus magos, aqueles que estavam aí perto deles. Ele tinha toda a culpa, o rei tinha toda a culpa que pudesse lhe dar a segurança do que poderia acontecer no futuro. Era um tipo mini deus, consulta, podemos dizer assim. Então, ele usava esses meios para trazer a segurança no seu reino. Ok, então para dizer que os sonhos eram importantes, né? Ou seja, tanto é que tinham esses magos, né? Astrólogos, mas o que aqui? Os magos, caldeus também, encantadores, né? Que serviam como intérpretes, né? Dos sonhos. Bom, então queria ainda, irmão Dário, prosseguirmos. A leitura é tão grande aqui, o capítulo, mas vamos resumir aqui, dizer que os magos, astrólogos, encantadores, eles tentaram de tudo para tentar trazer o sonho para o rei e também a sua interpretação. Aliás, não conseguiram falar o sonho, logo obviamente não tinham como interpretar. Exatamente. E aqui eles fizeram um pedido, né? No versículo 4, é dito que os magos, astrólogos e outros, pediram que o rei contasse o sonho, e então eles poderiam trazer a interpretação. Engraçado é que o rei tinha dito: eu esqueci o sonho, mas eles estavam a pedir a si mesmo que eu quero que vocês possam revelar. E no versículo 5, encontramos que o rei ameaçou os caldeus, ou os astrólogos, esse grupo todo, que se eles não revelassem o sonho, então ele poderia fazer eles em pedaços e também, né, fazer com que suas casas fossem destruídas. Certo. E aí, então, continuando a leitura aqui, praticamente vamos encontrar que os magos, aquele grupo todo, acabou se rendendo. Eles aceitaram que não era possível assim interpretar, ou seja, mostrar o sonho e também a sua interpretação. Nos é dito aqui então que o rei, furioso, mandou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Então, neste momento em que o rei mandou para que todos os sábios fossem mortos, a quem foi buscado? Além dos... A pergunta que o irmão colocou, quem foi buscado? Se nós lermos aqui no Daniel capítulo 2, verso 10, o texto diz que responderam aos caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra de que o rei pede. Ou seja, o rei Nabucodonosor pede que os caldeus, assim como os magos, interpretassem, ou seja, dissesse o que o rei sonhou. É uma coisa difícil. Exatamente. Uma coisa difícil e nunca teria acontecido, não é? Então ali o rei ficou enfurecido por causa disso, porque ele queria obrigar com que os magos pudessem dar aí a informação de que o próprio rei tivesse sonhado na noite. Ali no versículo 12 até o verso 13, o texto da Bíblia diz assim: e o rei ficou muito furioso, não é? Ficou muito furioso ainda, irritado, mandou que matasse todos, aqui é o decreto da morte, todos os sábios de Babilônia, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos também. Então nós vemos isso está no verso 12 ao versículo 13. Sim. Exatamente. Então, versículo 13, estou lendo aqui, né? Sim. Diz que e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Exatamente.
Sim. Então, quando a gente vê, por exemplo, no versículo 14, o texto diz: então Daniel falou a avisar que, prudentemente, Arioque, capitão de guarda do rei, e tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse Arioque a respeito do rei: por que apressa tanto, mandando a parte do rei? Então Arioque explicou ao caso a Daniel. Verso 16, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo. Então isso foi uma questão muito interessante para Daniel. Pediu ao rei que lhe desse tempo. Saiu o decreto da morte, mas Daniel, como era um servo de Deus, ele pediu ao rei para que pudesse dar tempo àquela situação. Isso acontece, muitas vezes acontece conosco, quando saem situações dessas, nós corremos em contramão, né, numa outra direção. Mas Daniel aqui, ele pede para que assim pudesse, fosse dado tempo. E no verso 19, o texto diz que Daniel orou a Deus e Deus revelou o sonho a Daniel. Isso é muito interessante. É muito interessante. Então, isso é uma lição de que quando temos momentos de apertos, precisamos recorrer a Deus. Né? Não são momentos de apertos, como momentos bons. Também quando chegam os momentos assim de aflição, precisamos olhar para Cristo. Muito bem, então, irmão Dário, dando aqui então continuidade, nós encontramos que Deus revela a Daniel esse sonho. Certo. Né? E o tempo praticamente que Daniel havia pedido foi o suficiente para que ele e seus amigos clamassem a Deus, para que Deus pudesse ajudar eles a revelar o sonho do rei. E então chegou o dia, né, nos é dito aqui que o Daniel acabou indo na presença do rei para então poder aí falar o sonho. É interessante que Daniel, antes mesmo de começar a falar o sonho, ele primeiro exalta a Deus. Certo. Ele dá informação ao rei que, olha, tudo que o sonho que você quer, nenhum astrólogo, nem encantador, ou seja, todos que você chamou aqui para realmente ajudarem, não podem te ajudar. E o versículo 28, lendo, diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então, Daniel dá a entender que há um Deus no céu. É aqui onde que Deus realmente tinha o propósito, certo? Mostrar que há um Deus nos céus. Um Deus que domina os céus e também domina a terra. Então, este era o propósito que Deus tinha. Então, irmão Dário, nos fala agora qual foi o sonho, né, do rei Nabucodonosor, de acordo com os versículos já a seguir. Muito, muito bom. Na verdade, Daniel, o próprio Daniel, lá no verso 27 a 28, ele diz que o sonho é um mistério. Sim. No verso 28 diz: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu. Aí já Daniel exaltando a Deus. Interessante. Há um Deus no céu para revelar um mistério. E um mistério está oculto a nós. Nós somos limitados. Então está oculto a nós. Então só Deus pode revelar o mistério. E por isso, o decreto da morte, da qual o próprio Nabucodonosor emitiu, esse decreto da morte foi uma forma de ameaçar a consciência, uma forma de pressionar, não é? E Daniel aparece um homem temente a Deus, um judeu, na presença do rei, diz: olha, isso não pode acontecer, nunca existiu, não é? Então, quando aparece o Daniel, a partir do verso 31 a 35, começamos no verso 31, vamos ler. No verso 31 o texto diz assim: tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, né? Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Na presença do rei. Verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito, e os seus braços de prata, e o seu ventre, e as suas costas de cobre. Verso 33. As pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua, nos pés, no ferro, no barro, e os esmuiçou. Então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o cobre, prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragrana das eiras do estio, e o vento o levou. Não se achou mais lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. No verso 36, este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Então vemos aqui
aqui Daniel revelando o mistério. Ele disse, é um mistério, rei. Você está a dizer, isso é um mistério. Então, não existe nenhum encantador. Todos que estão à sua volta não são capazes de te revelar o sonho. Só existe um Deus no céu. Como Daniel pediu a Deus um tempo, então Deus revelou a ele. É interessante que quem sonha é o Nabucodonosor. Nabucodonosor não era judeu, ele não era um homem temente a Deus, podemos dizer assim. Mas Deus revelou a ele, né? Revelou a ele um sonho com um propósito, para lhe fazer mostrar, entender que é Deus que domina o céu e a terra. Exatamente. Então aí Daniel, na presença do rei, ele fala ele conta todo o mistério que o próprio rei sonhava. Ok, muito obrigado. Então praticamente vimos aqui o sonho, né, que era uma estátua bem grande, onde tinha lá a cabeça de ouro, peito e braços de prata, né, nesse caso. Temos o ventre ou a cintura de bronze, as pernas de ferro, né, de acordo com o versículo aqui, e os pés, mistura entre ferro e barro, e depois vem uma pedra de um monte, sem auxílio de mão, bateu na estátua e acabou esmiuçando. Aqui é o sonho. Então, irmão Dário, agora vamos saber qual então o significado deste mesmo sonho? Qual é a interpretação? No versículo 38, nós vemos aqui a interpretação. Porque ele, Daniel, na presença do rei, ele disse que depois chegará o momento que nós vamos dar a interpretação. Então, no verso 38 diz assim, começa no versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. 38. Aqui Daniel faz uma introdução. 38. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça do ouro. É um mistério aqui. Exatamente. Tu és a cabeça do ouro. Aqui Daniel revelando. No versículo 39, depois de ti se levantará o outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. No verso 40, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmuiça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele entregará inquebrantável. Então no verso 41, e quanto ao que viste aos pés dos dedos da parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele ainda coisa de firmeza de ferro, pois que viste do ferro misturado com barro de lodo. Então no verso 42, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por toda parte o reino será forte e outra parte será frágil. No verso 43, quanto ao que ouviste o ferro misturado com barro e tudo e lodo, mistura-se com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. No verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será mais destruído, e este reino não passará para outro povo. Esmuiçará e consumirá todos os outros reinos e será estabelecido para sempre. Então vemos aqui essa passagem enigmática, podemos dizer assim. A descrição ou a interpretação, passo a passo, que Daniel dá na presença do rei. Exatamente. Ok, então, nesse caso aqui, por exemplo, no versículo 38, Daniel já adianta dizendo que tu, ó rei Nabucodonosor, no reino da Babilônia, nesse caso, que o rei Nabucodonosor reinava em Babilônia, ele diz, naquela estátua, tu és a cabeça de ouro. Ao que nos dá a entender, então, que a cabeça de ouro representa, sim, o Império Babilônico. Gostaria de saber com o irmão Dário se tem já aí as datas, né, do Império Babilônico. Quando é que reinou, ou seja, quando é que iniciou, quando é que terminou, né, as datas. Poderemos ajudar, irmão Dário? Como eu teria falado no princípio, de que a interpretação nossa aqui é historicista. Ok. E a história, ela nos encarrega a buscar o tempo, sim, e o espaço. Babilônia reinou em 539 e 331 a.C. Okay. Então, neste momento, foi o momento em que Babilônia brilhou no mundo antigo. Era um reino de esplendor, não é? Era um reino que dominava o mundo.
naquele tempo. E o ouro é o símbolo dessa realeza romana, não é? E assim também como as estátuas dos leões mostrava ali a extravagância do próprio império, não é? Então o profeta Jeremias profetiza sobre Babilônia, não é? O ouro, assim como os símbolos de leão e ouro simbolizam Babilônia. Então 539, 331 a.C. aí estava a dominar o Império Babilônico. Ok, muito bem. Então, para dizer que depois desses anos, então subiria um outro império. Nesse caso aqui é representado pelo peito e braços de prata. Porque o 39 de Daniel 2 fala que depois de ti, ou seja, depois do reino de Babilônia, então se levantará outro reino inferior ao teu. Qual foi o outro império que seguiu depois de Babilônia? Bem, a Bíblia diz assim no livro de Isaías 46, verso 9, diz aí o texto, diz que eu sou, pode conferir ali, eu sou Deus e não existe o outro. Desde o princípio anunciou as coisas que hão de acontecer. Exatamente. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então em Daniel no capítulo 2, verso 39, o texto diz, não é? E o terceiro reino de bronze, do qual terá domínio sobre toda a terra. Então o que dá a entender que depois de um reino surgiu o outro. E o primeiro aqui seria a Babilônia. Sim. E depois de Babilônia seguiu o outro. Sim. E aí é representado por Medos de Pérsia. Que é o segundo. E o verso 39 do qual eu citei aqui vai dar lugar ao terceiro reinado, não é? Que seria aqui do Império da Grécia, que reinou de 331 a 168. Aqui quero dar uma ressalta aqui. Medos de Pérsia reinou exatamente em 539, como teria para corrigir o pensamento anterior. Sim. 539 até 531. Foi o momento em que o Medos de Pérsia reinou. Então, depois desse reinado, o reinado que era anterior era a Babilônia, né? Era a Babilônia. Depois de Babilônia seguiu Medos de Pérsia, que reinou 538 e 331 a.C. A profecia bíblica já havia predito que depois desse reino seguiria o outro. E seguiu aí Grécia, né? A Grécia 331 e 168. Nós vemos aí o Alexandre, né? O jovem, apenas com 30 anos, ele terminou seu reinado, né? Entrou e com muita velocidade terminou seu reinado. No seu lugar entraram aquelas quatro cabeças que são simbolizadas aí. Então entraram 4 no seu lugar. E também não levou muito tempo, né? E passou assim sucessivamente, de acordo com a descrição da estátua no capítulo 2. Ok, muito bem. Então estamos a perceber aqui agora essa predição dos impérios mundiais, né? Deus falando que viria este reino, passaria, viria mais outro, mas passaria. Então para dizer que Deus está conduzindo a história da humanidade para o seu fim. E praticamente vamos ver ainda mais lá pela frente. Então, é interessante falar aqui sobre Alexandre o Grande, né, que é o terceiro reino. Alexandre o Grande é considerado assim como um homem que conquistou quase todo mundo naquela época, né? Que tanto que depois dele conquistar quase todo mundo, todos os reinos, quando ele, né, parou num certo lugar, já me esqueci se foi na margem da Índia ou outro lugar, mas certo é que ele chorou por não ver onde ir mais para conquistar. Quer dizer, esse homem tinha mesmo no sangue a conquista. Ele não se sentia bem se um lugar ou um reino ou um país não estava dominado por ele. Ele não se sentia bem. Ele tinha que ir lá até dominar com seus soldados, que eram também muitos hábeis. Mas a profecia diz que este reino iria passar. Então encontramos aí que o irmão Dário, por exemplo, comentou dizendo que ele morreu com 30 anos. Dito que ele morreu, praticamente acabou, né, se alcoolizando ou bebeu demais, segundo a história. Ele acabou morrendo de overdose. Agora, a profecia no versículo 40 do capítulo 2 de Daniel nos é dito que e o quarto reino será forte como ferro. Agora, irmão Dário, depois que Grécia veio e passou, conforme as datas, qual foi agora outro império que se levantou e que foi forte como ferro? Certo. O quarto reino será forte como ferro. 160 a 436 vigorou aí nesse período o Império Romano e dominou o mundo com mão de ferro. Surgimento dos Césares naquele momento.
Então Roma foi o império mais cruel, não é? Governado com a corda de ferro, como teria dito. Aí os Césares eram até adorados, né? Eram vistos como deuses. E as pessoas eram obrigadas a acreditar nisso. Ele é um dos impérios que levou mais tempo. Até no momento que Jesus nasceu e encontrou o Império Romano. Né? Roma foi inimigo, né? Foi inimigo de Jesus. Roma foi o inimigo também daqueles que seguiam a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E Roma foi arrastando pelo tempo até 476. Quer dizer, podemos dizer o seguinte: 476 terminou o Império Romano como um império, mas ele continua numa outra fase, okay? Porque nós, quando vemos lá na parte dos dedos, ele apenas se desfigura em 10 dedos. E quando se desfigura em 10 dedos, é uma continuidade desse império, porque o texto diz que nos dias deste reino, vamos ver os comentários a seguir, nos dias deste rei, Deus vai suscitar outro reino. Então significa que o Império Romano foi um império que dominou o mundo com a mão de ferro. Ninguém conquistou Roma. Na história nós não vemos, não temos nenhuma passagem histórica que diz que surgiu outro império e conquistou Roma. Apenas Roma se desfez, se desfigurou, podemos dizer assim, do império para parcelas, né? Mas das nações, né? Das nações, das quais nós conhecemos hoje, as nações que dominaram o mundo todo, né? Exatamente. Tá bom? Então, para dizer que este quarto reino, que seria forte, quer dizer que nenhum outro império viria para poder substituir. O que apenas iria acontecer seria uma divisão. Né, deste mesmo império. E agora eu queria que o irmão nos falar mais antes, primeiro versículo 41, né, que diz que: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nela alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Bom, então, antes de mesmo comentar, irmão, para adiantar essa parte, dizer que ao longo do tempo, muitos homens, depois desta divisão de Roma, muitos homens tentaram juntar novamente, né, para que o Roma pudesse ser mais um império. E já me esqueci aqui os nomes, mas existiram muitos homens que, por meio de casamentos, queriam tentar assim fazer com que o império juntasse. Mas isso não funcionou, porque a profecia já tinha dito que ferro com barro não se mistura. E então, agora temos aqui queria que o irmão mesmo, Dário, listasse agora essas 10 nações e, né, praticamente Roma dividiu-se. Quais são essas 10 nações? Muito bem, como eu já estava no meu argumento aqui, eu dizia que Roma se desfigurou do império para 10, né, pequenos reinos. Esses 2 pequenos reinos são chamados a Europa moderna. Esse nome da Europa surgiu exatamente desse desfiguramento do império. Então vemos aí a Alemanha, né, que é a Alemanha, e depois vemos aí Burgundos, que é a Suíça, Francos, que é a França, Lombardos, que é a Itália, Saxões, Inglaterra, Suevos, Portugal, Visigodos, Espanha, e os herlos, vândalos e ostrogodos são reinos destruídos. Esses eram inimigos, né, de Roma. Então eles foram destruídos, eram raça ariana, né? Eram tribos que pertenciam à raça ariana, e eles foram destruídos pela raiz, foram arrancados pela raiz. Já não existe mais hoje, né, esses tribos, esses reinos, já não existe. Então a atual Europa se desenvolveu a partir desses pequenos reinos que surgiram dentro do próprio Império Romano. Então a Europa que nós conhecemos hoje, então exatamente surgiu a partir desse. Hoje temos, por exemplo, a África. Muitos países falam as línguas que são nativas da Europa. Por exemplo, o português que estou falando aqui, Portugal, né? Inglês, são saxões, que é inglês, língua inglesa. Acessivamente Itália, espanhol. Então existem essas evidências claras nas escrituras e, historicamente falando, é um fato. Então aquilo que Deus predisse que iria acontecer, exatamente aconteceu. A história está à nossa mão, né? E a gente vemos essas coisas claramente como estão escritas. Okay. Então, como o texto diz que alguma parte era forte, né, como ferro e outra parte como barro,
o irmão já explicou aí que as alianças que surgiram foram tentativas para poder unificar a Europa. A história diz que surgiram homens. Nós, quando olhamos na história, diz que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa humana para poder trazer a Europa unificada. Né? Fala aí do Mussolini, fala-se aí do Adolfo Hitler, entre outros, que tentaram fazer de tudo para unificar a Europa, mas tudo foi sem sucesso, porque a profecia não pode falhar. Exatamente. Então Deus, quando fala, está falado. Nenhum homem pode interferir. Né? Então, agora vamos avançar. Já sabemos agora dizer que o quarto reino representa assim Roma, que depois se dividiu em 10 nações. Então, o versículo 44 nos fala agora de um outro reino. Quando diz assim: mas nos dias destes reis. É interessante aqui essa parte, né? Referir que nos dias destes reis. Quais reis? Será que significa dizer nos dias dos reis que nós falamos aqui, por exemplo, do Império Babilônico, Medos e Persas, Grécia, ou na parte das pernas, ou é na parte dos pés? Mas nos dias destes reis, então o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, irmão Dário, em que dias destes reis? Quais reis? Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma como império, ou nos dias de Roma dividida, que Deus levantará um reino que jamais será destruído e vai ser estabelecido para sempre esse reino? E em que momento esse reino será estabelecido? Muito bom. O texto é claro: nos dias deste rei, o Deus do céu estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Quando diz nos dias destes reis, quais destes reis? O verso 43 já responde. Os reis dos quais resultaram da divisão lá nos pés, os 10 dedos, e simbolicamente são descritos aqui como a Europa moderna. Né? A simbologia dos dedos quer dizer a Europa moderna, que se dividiu em 10 pequenos reinos, 10 pequenas potências, podemos dizer assim. E passaram a ser apenas 7, 3 foram destruídos. Então, nos dias desses reis, nos dias dessas potências, desses países ou desses reinos divididos, então, nos nossos dias, porque o tempo em que nós vivemos, a sociedade da qual nós vivemos, provê exatamente dessa situação histórica da qual nós fazemos aqui a descrição. Nos dias desses reis, nós vivemos no momento desses reis. Como nós teríamos falado, que a Europa simplesmente se desfigurou. Nós estamos no tempo da Europa moderna. Então, nos dias desses reis, embora que haja blocos diferentes, haja sistema diferente de atuação, existe um bloco que tenta se unir a um outro ameaça sair. Nós agora estamos à nossa vista guerras que surgem, guerras entre países. Estamos a falar aqui da guerra da Rússia com chama? A Ucrânia. Sim. Essa guerra parece terminar, mas surge outra guerra, Irã com os Estados Unidos da América. Então, aqui há uma ameaça, né? Há uma ameaça de bloco em bloco, sistema a sistema. Então, tudo isso nos dá a entender que são fatos que em nenhum momento o homem vai ter um poder de unificar o mundo. Então, nos dias destes reis, são os nossos dias de qual nós vivemos, né, que resultaram desse desfiguramento da Europa imperial para a Europa moderna da qual vivemos. Então, são os nossos dias que nós vivemos. Deus estabelecerá outro reino. Jesus, quando ensinou os seus discípulos, em Mateus 6, verso 10, diz que venha a nós o teu reino. Se não era o verso 10 ou não? Verso 10, venha a nós o teu reino. Então, venha a nós o teu reino, nós esperamos o reino de Cristo nesse momento. Há uma interpretação equivocada de outros que dizem que nos dias destes reis não se refere exatamente nos nossos dias, refere-se a outro momento, mas isso não é verdade. Quando se diz nos dias destes reis, são os dias dos quais nós vivemos. Sim. Deus vai estabelecer, porque não há de haver aqui, o texto é claro, depois desse reino não sucederá o outro que virá será o reino de Cristo. Exatamente. Então, nos dias destes reis se refere aos dias dos quais nós vivemos, em que Cristo virá e nós estamos a aguardar a segunda vinda de Cristo. E isso é fato, a Bíblia fala de ponta a ponta que nós estamos a aguardar o outro reino depois desse da qual nós vivemos. Estamos a aguardar o outro reino, que é o reino eterno de Jesus Cristo, que é simbolizado pela pedra que foi lançada a ser um filho de mal. Muito bem. Então, para dizer que esta parte, onde diz que nos dias destes reis, o Deus do céu vai levantar um reino, representa a volta do Senhor Jesus Cristo.
também encontramos que, em outras passagens bíblicas, Jesus é comparado como a pedra que foi deixada, né? Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram, que é a pedra da esquina. Né? Então, Cristo, em vários momentos, ele se refere como a rocha de Israel. Como ele disse também para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a rocha, é a pedra aqui lançada sem auxílio de mão, que representa assim o seu reino. E quando vamos também a Apocalipse 11, versículo 15, nos é dito aí que os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, de Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Assim também como Daniel diz que o reino que Deus estabelecerá, ela vai permanecer para todo sempre, não vai ser passado para outro povo. Por que não será passado para outro povo? Porque os outros impérios, outros reinos, nós vimos que foram passados para outros povos. Por exemplo, Babilônia foi passado para Medos e Persas, Medos e Persas para a Grécia, Grécia para Roma. Sim, Grécia para Roma. Então, nos dias destes reis, então Deus vai levantar agora um reino, onde terá apenas um rei, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo, e Senhor dos Senhores. Então, para dizer que o objetivo, então, irmão Dário, deste sonho, não é realmente só de dar, não é simplesmente um sonho só por sonho. Deus tinha um objetivo com esse sonho aqui. Porque, voltando um pouco nos versículos anteriores, nos diz que o rei Nabucodonosor, ele estava pensando demais acerca do futuro. Subiram os pensamentos dele acerca do futuro. E Deus, então, apresenta esse sonho para dizer que, olha, eu estou no controle da história da humanidade. Então, para dizer que o sonho, né, praticamente revela o presente. Né, como nós sempre dizemos, ou como iniciamos dizendo que é um sonho do passado, mas que fala ao nosso presente. Irmão Dário, últimas palavras, né, acerca deste estudo e também o apelo que faz. Né? É muito bom nós estudarmos as profecias bíblicas, né, porque eu tenho dito assim que as profecias de Daniel é o relógio. Daniel capítulo 2 é o relógio de Deus. Porque a partir de Daniel capítulo 2 nós conseguimos entender onde é que nós saímos, onde nós estamos e onde nós vamos. Deus poderia ter usado a Daniel para ter esse sonho, ter acesso a esse, ou seja, ele mesmo sonhasse assim. Daniel teve sonhos, Daniel teve visões, mas essa parte da estátua, Deus permitiu que o próprio rei pudesse sonhar. Exatamente. Isso é uma forma de humilhação a ele mesmo. Porque havia o orgulho, né, no reino Nabucodonosor, havia orgulho extenso. Construir sozinho a cidade, né? O Nabucodonosor se considerava a si mesmo um Deus. Mas Deus permitiu que ele mesmo pudesse perceber a sua condição. Hoje, as pessoas fazem pergunta, como o querido irmão Albino falou aí, de que o rei Nabucodonosor, ele estava preocupado com a situação do futuro. O que vai acontecer com o meu reino? Hoje as pessoas também fazem as mesmas perguntas. O que vai acontecer? Em 2019, 2020, quando a pandemia, muita gente já especulava, havia muitas teorias de conspiração, havia muitas interpretações relacionadas às profecias bíblicas, né? No que diz respeito à pandemia. Assim como essas guerras que estão a surgir, há uma tendência muito grande de isolar as profecias num contexto pessoal, podemos dizer assim. Mas tudo isso é a preocupação humana de estar a olhar no que vai acontecer no futuro. E a preocupação maior da humanidade, e o colapso que nós estamos a ver hoje, a preocupação maior da humanidade é saber o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer. Mas a Bíblia é clara e a Bíblia já nos situa o que vai acontecer. O que vai acontecer é que nos dias desses reis, Deus vai suscitar o outro reino que não terá fim. Esses reinos que nós assistimos, esses reinos que nós estamos aos nossos dias, são reinos que terão seu fim. E em algum momento tiveram seu princípio e terão seu fim. Assim como Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma existiram, né? E estão assim, pouco a pouco, deixando de existir, porque estamos na fase dos peixes. Então, acabarão em algum momento, porque Deus assim mesmo vai estabelecer o seu reino, onde nós viveremos para todo sempre. Porque esse é o nosso desejo de estarmos no reino de Cristo, para desfrutarmos aquilo que nós desejamos e deixar de viver nessas misérias que nós vivemos neste mundo, quando assistimos guerras, mortes, sem explicação,
não é? Então, doenças que não têm explicação, a medicina sendo desafiada. Então, tudo isso as pessoas buscam resposta. E a resposta clara, nos dias destes reis, Deus vai suscitar outro reino que não terá fim. Muito bem, então nós chegamos ao fim da nossa conversa e temos o apelo realmente a deixar que, olha, talvez você perdeu a esperança ao ver o mundo com tantas guerras, tantas doenças, mas há um reino que Deus está preparando, que somente Ele vai trazer quando Ele vier pela segunda vez. Neste reino não haverá mais guerras, mortes, doenças ou qualquer coisa que realmente fere o ser humano nesta terra. Mas há uma decisão a tomar por Cristo, aceitar que Ele vive em ti para perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Que esse seja a sua esperança, aceitar a Cristo para viver neste reino melhor. Deus abençoe.